Queridos, então, sobre a santificação, tema que nós falamos semana passada, é importante a gente fazer uma breve recapitulação. Nós, aqui como uma igreja bíblica, nós buscamos sempre estudar esses temas, as doutrinas, por meio da palavra do Senhor. E nós vimos semana passada diversos textos falando a respeito. Num primeiro momento, a gente falou sobre a definição do termo santificação, que é uma consagração, uma separação de algo por Deus, uma purificação. Então, nós entendemos aqui que o que o Senhor espera de nós é uma separação do mundo, crentes separados, que buscam uma santificação, uma vida de santidade. E também falamos a respeito de como os judeus olhavam essa santificação, a pureza, que lá no Antigo Testamento eles faziam todos rituais para purificação, santificação, sempre pensando num ato externo, a aparência de santidade, a aparência de tornar algo puro. Eu até comentei semana passada a respeito da intenção deles sempre de lavar as mãos, preocupado com o alimento e não contaminar o corpo. Então, tudo eles tinham um ritual que eles adquiriram dos anciãos. E nós lemos daí em Marcos o que Jesus trouxe a respeito de uma santificação. Jesus não veio trazer uma santificação externa, mas uma transformação interna para que no externo fosse visto, fosse visível uma santidade, uma santificação. Nós dividimos semana passada a santificação em 2 pontos. O primeiro ponto, a santificação posicional. E no ato da conversão, Deus passa a nos ver como santos. Isso foi abordado aqui e nós falamos detalhadamente. Outro tema que nós falamos é que somos separados por Deus para seu próprio propósito. Pensa, queridos, que nós somos um povo separado. E não tem como nós, como crentes, vivermos a mesma vida. Então, nós entendemos aqui que a santificação posicional, quando somos convertidos, Deus já passa a nos ver como santos. E daí a gente pensou assim, mas como assim? O Senhor já vê você, como santo no ato da conversão? Por causa que nós fomos santificados por meio de Cristo. Esse status de santo só é possível porque fomos justificados por Cristo. Somente pela justificação que podemos ser vistos por Deus como santos. Na sequência, após entendermos essa posição que nós temos diante de Deus, sermos santos por causa da obra de Cristo, nós fomos pensar, bom, mas o que acontece agora? Como assim eu sou santo, mas eu ainda vivo em pecado? Aí nós falamos a respeito da santificação progressiva, ou seja, o progresso do crente nessa caminhada em busca da santificação. E nós vimos por meio dos textos a necessidade de obediência à palavra do Senhor para que gere esse progresso de santificação. Eu coloquei um trechinho aqui de algo que eu falei semana passada, que é bem importante nós lermos juntos. Mas antes, pense comigo. Se agora nós fazemos parte desse povo eleito de Deus, um povo separado, entendemos que somos santos diante de Deus, agora que nós somos servos do Senhor, nós devemos viver uma vida de qualquer forma? Uma vida sem regras? Ou nós devemos estar guiados pela palavra do Senhor? É aqui que nós precisamos nos atentar. O que a palavra espera de nós? O que Deus planejou para nós? Será que é uma caminhada de qualquer jeito? Ser um crente de qualquer jeito? Ou o Senhor espera de nós uma busca por santidade? Então nós aprendemos que é isso que o Senhor espera de nós. Vamos ler juntos aqui?
Nós não somos mais escravos do pecado, somos influenciados por ele. Nossas decisões, se não levadas à luz da palavra, sempre serão decisões que resultarão em pecado. E uma vida sem levar a Deus em consideração não é uma característica de uma pessoa transformada. É muito sério isso. Como que nós vamos demonstrar uma vida em santidade se nós não levamos as nossas decisões à luz da palavra? Então a gente viu tudo isso semana passada e nós compreendemos que nós devemos buscar uma vida de santificação. E essa busca, ela não é imediata, mas ela é um desenvolvimento dia após dia. Aí nós falamos alguns tópicos que eu vou abordar aqui rapidinho a respeito do desenvolvimento da santificação na vida do crente. Esse desenvolvimento, nós só vamos compreender que precisamos dele se nós entendermos que agora que somos regenerados, nós precisamos exercer uma nova vida. Nós temos uma nova identidade dada por Cristo, não somos mais ímpios, cremos no único e verdadeiro Deus e precisamos agora desenvolver a santificação. E nós lemos o texto que fala sobre o desenvolvimento da santificação na vida do crente. Lembram que aqui sobre esse texto nós falamos sobre o abandono dos maus hábitos e como isso é difícil e como isso é importante. Aí nós percebemos a responsabilidade que está em nós. Para ter uma vida de santificação, não tem como conviver com os mesmos maus hábitos. Depois, nós falamos sobre a prática da santidade, que é uma responsabilidade nossa. Nós devemos buscar a santidade incansavelmente, todos os dias, buscar ter uma vida dedicada ao Senhor. E, queridos, mais uma vez eu reforço que tudo que eu tenho falado, eu fui o primeiro a levar a chapuletada. Sinceramente, realmente é difícil a gente ver o padrão que Deus exige. É altíssimo. Então, se nós entendemos, nós sabemos que não vamos ser 100% santos. Não aqui nesta vida. Somente depois, na glorificação. E não seremos mais influenciados pelo pecado. Então, agora, nós precisamos desenvolver uma vida de santificação, porque sendo servos nós queremos agradar o nosso Senhor, né? Prática de santidade, criar bons hábitos de uma maneira incansável, a busca pela santidade. E depois falamos também a respeito, eu cliquei aqui errado, desculpa, aqui, o aperfeiçoamento do crente. Tudo isso vai funcionando como uma engrenagem, queridos. Né? O desenvolvimento, a prática, o aperfeiçoamento, isso tem que estar tudo junto. Tudo em sincronia, bem alinhado. Porque nós assumimos uma nova identidade em Cristo e precisamos negar os nossos desejos, as nossas paixões, tudo aquilo que está distante da palavra do Senhor. É difícil, é uma luta diária, mas nós precisamos abandonar as velhas práticas. Isso é algo o mais importante, eu diria o mais importante. Porque conforme vamos abandonando as velhas práticas, nós precisamos adquirir práticas boas para que a nossa santificação vá ficando cada vez mais aperfeiçoada. Por quê? Nós lemos em 1 Pedro 1,16 um texto, é uma frase curta, que diz assim:
Sejam santos porque eu sou santo. Se buscarmos essa santidade, nós teremos a santidade que é evidenciada. A gente já comentou algumas vezes com os irmãos aqui, eu mesmo já comentei, o pastor já falou a respeito disso, de que a nossa vida ela tem que ser buscada essa santidade de uma maneira intensa a ponto de nós evangelizarmos por meio somente da nossa atitude. Já pensou em você evangelizar alguém de boca fechada? Somente por meio de uma vida que busca uma santificação. Que as pessoas que não conhecem o Evangelho olhem para nós e vejam, tem algo de diferente aí. E buscando compreender o que há de diferente em mim, em você, percebam que é Deus. É Deus e conheçam o Evangelho. Então, um evangelismo de boca fechada é por meio das atitudes, por meio da nossa vida lá fora. Então, dando sequência aqui, esse foi aqui o breve resumo da nossa aula de santificação e eu coloquei mais 2 pontos aqui bem importantes para a gente ler junto, que a santificação é o fruto visível de uma pessoa salva. A santidade deve ser buscada e aperfeiçoada dia após dia pelo crente. É um resumo. Nós precisamos viver uma vida de santidade. Queridos, então hoje, o que eu vou trazer para vocês é o crescimento espiritual do crente. Nós sabemos, então, que o propósito de Deus para nós é que não tenhamos uma vida, que essa vida não seja vivida de qualquer forma, mas que sejamos crentes que se santificam diariamente, abandonem os maus hábitos, busquem hábitos novos para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. E pensem comigo, qual é o propósito de Deus para os seus filhos? Vamos nos atentar aqui a alguns pontos que são muito importantes. Primeiro ponto, abram comigo as suas Bíblias em Romanos 8, 29. E como da semana passada, nós vamos ver muitos textos, queridos. Romanos 8, 29 diz assim: Pois aqueles que de antemão conheceu, ele também predestinou. Predestinou para quê? Para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Pensem, queridos, que nós fomos predestinados para sermos semelhantes a Cristo. E Cristo foi o homem, Deus, mais obediente e mais santo que já pisou nessa terra. Então nós precisamos buscar ser parecidos com Cristo. E buscar ser parecido com Cristo é buscar uma vida de santidade. E Cristo sempre quis fazer a vontade do Pai, agradar o Pai, obedecer ao Pai. Na sequência, 1 Pedro 2, de 2 a 23, podem abrir aí também que nós veremos que um dos propósitos de Deus para os seus filhos é ter desejo pelo alimento espiritual. 1 de Pedro, capítulo 2. Versos 2 a 3. Aqui vai falar então sobre o desejo pelo alimento espiritual. Diz assim, capítulo 2, verso 2 a 3. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual,
para que, por ele, lhe seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Então, queridos, nós precisamos, assim como um bebê, eu tenho um bebê em casa, que quando ele precisa de alimento, ele chora. E nós precisamos ter esse desejo pelo alimento espiritual. E o que é o alimento espiritual? A palavra do Senhor. Esse é o maior e melhor alimento que nós podemos ter para ter um crescimento espiritual, um desenvolvimento espiritual, a santificação da vida, a mortificação dos pecados e assim por diante. Então, ser a imagem e semelhança de seu Filho, ser a imagem e semelhança de Cristo é um dos propósitos de Deus para nós. O segundo, ter desejo pelo alimento espiritual. E o terceiro, queridos, que está em 2 Pedro, um pouquinho mais adiante, segunda carta de Pedro, no capítulo 3, verso 18. Diz assim: pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não podemos ser pessoas que não são bem instruídas na palavra. Nós precisamos ter um coração temente e humilde, disposto a buscar e conhecer o Senhor, conhecer o seu Salvador. De nada adianta, queridos, nós sabermos todas essas verdades bíblicas e não colocarmos em prática. O maior trabalho nosso como crentes é praticar aquilo que aprendemos. Eu sei por experiência própria. Eu até falei semana passada a respeito dos maus hábitos e dos bons hábitos. É tão fácil a gente abandonar um bom hábito, mas recuperar envolve esforço, envolve determinação, é sofrimento. Se você desenvolve um hábito de oração que todo crente tem que ter, não perca. Porque a oração ela é a comunhão com o nosso Senhor, comunhão com o nosso Salvador. Então não podemos ser insubordinados à palavra. Precisamos então ser a imagem e semelhança de Cristo, desejo pelo alimento espiritual, como crianças que clamam pelo alimento. Esse deve ser o nosso desejo interno, pela leitura, meditação da palavra, pelo estudo das Escrituras, por sã doutrina e, por fim, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Abram comigo, queridos, em 1 Coríntios 3, o capítulo 3, do verso 1 a 3, que nós vamos ver agora o que acontece quando o crente não cresce espiritualmente. Primeira Coríntios 3, verso 1 a 3. Todos acharam? Olha só o que Paulo fala aqui. Ele diz assim: eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber. Não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Queridos, o crente não cresce
quando não abandona esses padrões do mundo. O mundo nos impõe regras, a cultura nos sufoca todos os dias. Mas nós precisamos buscar nos enquadrar no padrão bíblico. O crente não vai crescer se não buscar ter uma vida diária com o Senhor. E nós precisamos crescer ou não? Se você olhar para si nesse momento, você está crescendo espiritualmente, você está se desenvolvendo, desenvolvendo os seus hábitos por meio da palavra, da oração, uma vida devocional, o relacionamento com os filhos, o relacionamento com a esposa. Você tem se preocupado em pastorear o lar ou não? Nós precisamos crescer espiritualmente. Eu tinha colocado o texto aqui, mas é bom os irmãos trabalharem com a Bíblia, né? Abrirem os textos. Pelo menos aqui vocês estão treinando a abrir os textos. Vamos dar sequência aqui. Agora vamos falar a respeito de um ciclo vicioso para o não crescimento espiritual. Como isso acontece? Porque a gente percebeu aqui que para ter um crescimento espiritual, novamente precisamos então abandonar maus hábitos, buscar uma transformação de dentro para fora. E é por meio de uma vida que busca santificação. Então agora nós vamos ver aqui alguns pontos que a gente pode se encaixar em alguns. Você pode ler alguns aqui e pensar, eu estou errando aqui. E queridos, nós sabemos que todos somos pecadores e que precisamos mudar. Precisamos ser transformados. Então, nós precisamos ter um coração humilde e não orgulhoso. E reconhecer os erros. Porque se reconhecermos onde temos falhado, a gente tem uma oportunidade de transformação. Então vamos ao primeiro ponto aqui do ciclo, desse ciclo vicioso que não nos deixa crescer espiritualmente. O primeiro é uma vida segundo o padrão do homem natural. Qual é o seu foco? Uma vida que não leva ao Senhor em consideração a ponto de eu faço parte de uma igreja, porque lembrem-se que nós estamos falando aqui de crentes, não de qualquer tipo de pessoa ímpia. Nós estamos falando de crentes, de nós. Então você tem levado uma vida segundo esse padrão de homem natural, ou, né? Você tem um vínculo tão forte aqui que você deseja aproveitar a vida de qualquer forma, sem limites. Isso é bem fácil de acontecer. Uma pessoa que vem na igreja, que aparenta ter uma vida piedosa, aparenta ter uma vida de santidade, mas quando sai de dentro deste espaço, é outra pessoa. Mas o nosso foco, queridos, não pode ser esse. Nós não podemos viver segundo os padrões humanos, e sim segundo os padrões da Escritura. Então vamos vendo aqui se cada um encaixa em algum ponto do ciclo vicioso. O segundo, cultivo de obras da carne. Você ainda continua com os seus pecados guardadinho no bolso? Está cultivando essas obras? Cultivando uma vida carnal? E um exemplo bem simples que me veio na cabeça, assim, que eu lembro que a gente já ouviu bastante a respeito, estudos aqui a respeito dos diáconos, e o pastor falou algo bem importante, que é a respeito da bebida alcoólica, né? A Bíblia, ela permite
o crente beber, não se embriagar. Mas você já pensou se você está disposto a abrir mão de qualquer tipo de bebida alcoólica por causa do seu testemunho? Ou você precisa disso? Queridos, lembram sobre o domínio próprio? Domínio próprio é você dizer assim: eu não preciso mais beber café. Né? O pessoal não vai abandonar isso. Eu preciso. Eu não preciso mais beber café. Queridos, nós precisamos cultivar obras espirituais e não carnais. Se você entende que não só o seu testemunho externo pode ser prejudicado por algo, mas também o seu testemunho familiar, filhos, você tem que abandonar aquilo que não agrada ao Senhor ou aquilo que deixa em dúvida, que pode causar um mau testemunho. Por exemplo, se eu convidar um irmão na minha casa e ele vai lá e vê na minha prateleira lá 5 garrafas de vinho, mas o Mateus é bebum, é pinguço. Gente, não. Claro que a gente não precisa se importar só com aquilo externo. A nossa vida tem que ser, na prática, uma vida santa, santificada. Mas as pessoas podem nem falar nada, mas só de ver uma atitude, já a imagem pode ser destruída. Isso é uma verdade. É difícil, mas a gente tem que abrir mão, não por nós, mas por Cristo. É por Ele que nós abrimos mão da nossa própria vida, das nossas próprias paixões e desejos. É por Cristo. Eu não estou fazendo isso, eu vou parar de tomar então um vinho, um champanhe, não sei o quê, para que os outros não vejam. Eu estou fazendo isso porque eu sei que isso vai agradar ao Senhor e as pessoas, quando virem na minha casa, não vão ver isso. Entendem onde eu quero chegar, queridos? Nós precisamos cultivar boas atitudes, boas obras, obras de santidade. Seguindo aqui, limitações em relação ao conteúdo. Outro detalhe bem importante que pode chamar a atenção de muita gente é assim: quando a pessoa não cresce espiritualmente, tudo tem algum defeito. Tudo tem defeito. Por exemplo, eu já vi muitas vezes isso acontecer. As pessoas vêm, visitam a igreja e falam assim: bah, Mateus, a igreja de vocês fala muito sobre pecado. Isso não me traz alegria. Eu precisava de uma palavra um pouco mais motivacional, algo mais brando. Compreendem? Não podemos estar limitados ao conteúdo. Para termos um crescimento espiritual, como o pastor Adriano muitas vezes disse, nós temos que tomar aquela pílula grandíssima, maior que um ômega 3, que são as verdades do Evangelho, que são duras, difíceis de engolir, mas nós cremos que a palavra do Senhor, ela é a nossa regra de fé e prática. Ela é uma verdade absoluta. Então, queridos, pode haver até entre nós aqui pessoas que digam assim: essa igreja pega muito pesado. Essa escola bíblica de quarta-feira é difícil de engolir. Mas pode acontecer, queridos. Se Deus quiser, todos nós estamos longe disso. Seguindo aqui. Ciclo vicioso para o não crescimento espiritual. Procedimento infantil ou procedimentos infantis, né? Você pode pensar assim também. A pessoa que não cresce espiritualmente, ela talvez sente a necessidade de que não precisa estudar teologia. Eu sei o básico
sobre Cristo, sobre Jesus. Tá bom. Isso, queridos, é infantilidade. Se nós estamos numa igreja bíblica que tem um propósito e um compromisso com a verdade das Escrituras, e que, mesmo que um dia nós reconheçamos que há algum ponto em que nós não havíamos compreendido de forma correta, nós somos uma igreja disposta e humilde a ponto de reconhecer e mudar. Então, nós não podemos ser o tipo de crente que vai dizer né, que tem esse procedimento assim infantil de eu não preciso de estudar teologia. Queridos, nós temos que estudar dia após dia. Por fim, para fechar o ciclo vicioso de um não crescimento espiritual, o procedimento carnal, que nós já falamos aqui, né, sobre o abandono dos maus hábitos e tudo aquilo que é carnal, que é do homem, que é do mundo. E, queridos, algo também que pode ser comentado a respeito do procedimento carnal é a fofoca. Pensam quão prejudicial é a fofoca. E isso, queridos, a Escritura fala muito a respeito disso, de abandonar, cuidado com a língua. Então, a fofoca, ela é assim um veneno no meio da igreja. E ela parte já, eu acredito que de um comentário, um simples comentário a respeito de algo que acontece na igreja ou de algum irmão, isso pode virar um maior terror dentro de uma igreja. Então, queridos, nós não podemos ter esses procedimentos, essas condutas carnais. Nós precisamos estar livres disso. Seguindo aqui, abram comigo, queridos, as suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 5, de 11 a 14. Agora nós vamos ver aqui alguns pontos de um crente defeituoso. Hebreus 5, de 11 a 14. Nós vimos, então, anteriormente, esse crente que vive no ciclo vicioso, né? Então, ele é o crente que murmura. E assim, resumindo, queridos, o crente ali do ciclo vicioso, ele é um crente infrutífero, estagnado, congelado, que vem na igreja e da forma que ele entra, ele sai igual, que não muda, que não nem aparência de transformação tem. Então, que o Senhor nos livre disso. Hebreus 5, do verso 11 a 14, diz assim, é uma exortação aqui ao progresso na fé. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Compreendem, queridos? Vamos ao primeiro ponto aqui, então. O
crente que ainda precisa do leite, o crente que não quer estudar as Escrituras, que está agarrado ainda às obras da carne, que ama este mundo, ele é um crente defeituoso em suas expectativas frustradas. E o que é essas expectativas frustradas, querido? Pensa num crente descontente. O crente descontente, ele nunca está satisfeito. Tudo ele vai reclamar. Ele vai reclamar que a música tá ruim. Ele vai falar que o pastor prega há muito tempo, ou que é pouco louvor, ou por que que agora a igreja não abre o culto e lê a palavra, mas canta um cântico depois lê. Sabe uma pessoa descontente? É o crente defeituoso. As expectativas dele estão sempre frustradas. Ele nunca está contente com nada. E, queridos, tem pessoas que reclamam até do horário do culto. E independente do horário que nós colocássemos o culto, com certeza ainda chegaria atrasado. Então, meus amados, as nossas expectativas não estão na liturgia, como que acontecem as coisas. As nossas expectativas como crentes agora, elas são no desejo ardente, como os adultos que fala a palavra aqui, ó, que podem receber alimento sólido. E o que é o alimento sólido? É a exposição do texto, a explicação do texto, a sua aplicação. Queridos, eu sempre busquei por uma igreja que falasse as verdades bíblicas. E eu, infelizmente, passei anos buscando, a ponto de eu pensar em desistir. Mas o Senhor me resgatou, Ele ouviu minhas orações. E você que está aqui, agradeça por isso. Nós precisamos ser gratos, ser contentes por onde estamos e por aquilo que está sendo feito aqui. Vocês não fazem ideia do trabalho que é preparar um material para ser falado aqui. Imagina uma exposição de domingo. Por isso que o pastor está cada vez mais calvo. É de cair os cabelos. Pensa eu lá com 3 crianças, mas deu tudo certo, graças a Deus. Então, queridos, o crente que não cresce espiritualmente, que é defeituoso, ele é um crente com expectativas frustradas. Ele nunca está contente com nada. Vamos seguir aqui. Crente que precisa de necessidades básicas. O crente que ainda precisa de leite. Aqui, queridos, nessa Igreja Bíblica Luz do Mundo, você não vai encontrar leite. Não vai encontrar uma pregação que vai mexer no teu ego, que vai te dar uma semana abençoada e feliz. Não, queridos. A palavra, ela nos constrange. A palavra é como se tivéssemos uma ferida e ela aperta lá para doer. É só assim que nós vamos mudar. Vamos seguir aqui. Deixa eu cuidar o horário. Meu Senhor, 8h27. Na sequência aqui, eu tenho incapacidade de ajudar os outros. O crente defeituoso, ele é um crente que não lembra de muitos versículos, é um crente que não sabe dar um aconselhamento bíblico. Isso é muito importante. Imaginem, queridos, quantas oportunidades nós temos no nosso dia a dia de dar um aconselhamento bíblico para uma pessoa e nós acabamos, então, por ser um crente defeituoso, dando um conselho daquilo que você acha que está certo. Não.
E isso não está certo. Seguindo, inexperiência na prática da palavra. Pensa comigo que esse crente, ele tem as expectativas frustradas, necessidades básicas ainda, incapacidade de ajudar e ainda inexperiência na prática da palavra. Quantos acharam o texto de Naum que o pastor Fernando pediu? Nem vou pedir para erguer a mão. Poucos acharam, né? Tinha gente então que nem sabia que existia Naum. Brincadeira. Então, queridos, essa imaturidade, não tem intimidade com a palavra, dá uma disfarçada quando o pastor pede um texto, abram em Sofonias. Vou esperar o pastor ler lá. É assim. Existe isso, acontece, mas graças a Deus que não é no meio de nós. Por fim, falta de discernimento. É o crente que não sabe separar o momento do culto, né? Nós temos um cronômetro aqui agora que indica que o culto está prestes a começar. E esse crente, ele não tem discernimento nem para deixar para conversar depois do culto. Ou chega antes, bem cedo, ou depois. Então, queridos, vocês conseguem compreender o defeito que há na pessoa que ainda precisa ser tratada como uma criança? E a palavra de Deus nos quer como uma criança ou como adultos? Semana que vem, nós vamos falar sobre algumas consequências que são visíveis na vida desse crente defeituoso. Um crente que é dominado ainda pelo mundo, pelas paixões, um crente que não abandona os maus hábitos. E eu espero não estar sendo repetitivo aqui, queridos, com vocês, mas a palavra é essa. Nós precisamos buscar uma vida de santificação, dia após dia. Amém? O meu tempo esgotou e de qualquer forma eu não terminaria hoje. Eu não vou dar spoiler, né, dos crentes que nós vamos ver semana que vem, mas fica o convite, não percam, queridos, a escola bíblica da semana que vem, que nós vamos encerrar esse assunto da santificação. E estamos na reta final do estudo de soteriologia. Eu acredito que vai mais algumas semanas, claro, né? Mas já passamos 22 aulas estudando as doutrinas da soteriologia. Então, queridos, venham semana que vem, vamos terminar esse assunto, não me deixem só aqui. Vamos orar ao Senhor e agradecer por esse momento. Curve sua cabeça. Pai querido, nosso Senhor, nós agradecemos a Ti porque é um momento precioso, Senhor, podermos estar aqui estudando a Tua Santa Palavra. É maravilhoso, Senhor, sermos confrontados pela Tua Palavra. E podemos aqui, Senhor, ter talvez uma vida cheia de vícios, cheia de defeitos, mas nós reconhecemos que precisamos mudar. Nos ajuda, Senhor, a transformar o nosso coração para não sermos como crianças que ainda precisam beber leite. Que sejamos, Senhor, avivados pelo desejo de buscar a Tua Palavra todos os dias, pelo desejo de ter uma comunhão contigo e com a comunidade da igreja. Nos ajuda, Senhor, a agradarmos a Ti, a sermos uns servos bons e fiéis, que se importam com a Tua Palavra, que se importam com a igreja e que se importam, Senhor, que seja sempre a sã doutrina exposta nesse lugar. Nos transforma, Senhor, como Cristo deseja, uma transformação interior e que venha a ser refletida no exterior. Nos ajuda, esse é o nosso desejo e oração, em nome de Cristo Jesus. Amém.